na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. O Leão da Praça da Bandeira, que oficializou o primeiro reforço da era Daniel Paulista no esporte. Grande abraço, muito boa noite para você, Vinícius Calado. Um abraço, Maílson. Boa noite a você. Um abraço também ao craque Zé do Carmo. Exatamente, Maílson. O esporte, nesse início de era do Daniel Paulista, oficializou hoje a chegada do seu primeiro reforço. Trata-se do goleiro Gabriel Vasconcelos. 32 anos, o atleta chega por empréstimo ao esporte até dezembro de 2025. Gabriel Vasconcelos, revelado na base do Cruzeiro, defendeu vários clubes do futebol italiano, foi primeiro negociado com o Milan da Itália, o gigante Milan, atuou poucos jogos, mas chegou a atuar pelo Milan, também defendeu Napoli, Carpi, Perugia, Empoli, Lecce, e no Brasil, além do Cruzeiro que foi revelado, o Gabriel Vasconcelos também atuou por Coritiba, Juventude, onde no ano passado foi muito bem, foi um destaque e terminou, depois desse destaque no Juventude, sendo contratado pelo Vitória. 3 anos de contrato, 2025, 2026 e 2027, o contrato do Gabriel Vasconcelos com o Vitória, que cede o atleta ao esporte. Então, Gabriel Vasconcelos hoje é a sombra do goleiro Kaique França. Zé do Carmo, Gabriel Vasconcelos, como é que você avalia esse reforço para o esporte? Um goleiro que chega para o Leão, Zé. Pois experiência, pela própria idade já fala tudo, né? 32 anos, passou por diversos clubes, você consegue, depois de passar por clubes, ter a experiência necessária, e eu vejo que vai ser um goleiro que pode ajudar o esporte a partir do momento que ele for jogar. A gente fica assim, né? Será que pediram por conta do que o Kaique não está rendendo o suficiente? Eu vejo que a briga é boa, mas é claro que você vai colocar em prática, não é? Como é que o goleiro ele atua, para você ter uma noção do que realmente você, não é, vai ter diante de adversários difíceis, que vai precisar do goleiro não só ser um puro goleiro, vai precisar sim de mostrar, não é, milagres em determinados lances, Zé Maílson. Ô Zé, você acha que o Gabriel ele chega com um aspecto de a gente poder imaginar de que pode tomar no curto espaço de tempo a titularidade do Kaique França? Acredito que não. Se o Daniel está agindo com coerência, ele vai continuar sendo coerente nesse sentido. Então, vamos lá. O time do esporte começa a temporada com o Daniel, já começa vencendo, né? O goleiro quase não trabalhou, o Kaique. Então, qual é a avaliação que você vai fazer do Kaique? Aí, o Kaique toma o 3º amarelo. Aí é outra situação. Aí, Deus o livre, o Kaique vai, machuca. Aí também você pode colocá-lo. Mas fora isso, você não pode, não é, de forma nenhuma, ultrapassar os limites da sensibilidade, principalmente, José Maílson. Ô Maílson, pois não, Vinícius? Até sobre essa questão do goleiro, um ponto importante que eu acho que é da gente ponderar e destacar é que o esporte contratou um novo preparador de goleiros, o Douglas Neso. Ele chega não só para ser o preparador de goleiros do profissional, como a gente já explicou aqui na programação da Transamérica, mas ele também chega para implementar uma metodologia do esporte desde o início na primeira categoria da base do esporte até o trabalho dele no elenco profissional. Então, claro que quem decide é o Daniel Paulista, mas eu creio que nesse início de trabalho é o início do trabalho do preparador de goleiros Douglas Neso, os primeiros contatos dele com os goleiros do esporte, e o Gabriel Vasconcelos chega nesse início de trabalho. Também creio que vai ter um peso a avaliação do preparador de goleiros para essa definição, se Kaique França continua ou se Gabriel Vasconcelos pode passar a ser o goleiro titular do esporte. E aí, Zé do Carmo, com um novo preparador de goleiros, você acha que as coisas até que ponto zeram e até que ponto permanecem do mesmo jeito?
Pois é, a partir do momento que o treinador de goleiros fizer os treinamentos, não é, acompanhar o Kaique França em jogos, e aí você vai ter uma noção do que realmente você tem nos treinamentos e do que você tem nos jogos. Então você pode conversar com o treinador e dizer assim, só, fulano de tal realmente está muito acima da média em relação a sair jogando com os pés, em relação à recomposição de bolas, em relação a um contra-ataque que ele batendo bem na bola, não é? Em relação ao Kaique França, pode ser que ele se equipare nesse sentido. Então, essas avaliações vão ser precisas e não vai ter essa de que, não, eu gosto mais de fulano do que Beltrano. Não, você vai ter que ser, não é, coerente naquilo que você está vendo nos treinamentos e nos jogos, para que o Daniel ele se sinta fortalecido com o treinador de goleiro também. Pois é, vamos aguardar, né? O Sport é certo que contratou um goleiro. Tem gente que diz, Zé do Carmo, que eu já escutei opiniões de torcedores até mesmo nesse sentido, que às vezes tem faltado ao Kaique França ser aquele goleiro de grandes defesas. Você acha que o Kaique França não tem sido um goleiro de grandes defesas? Ou realmente tudo que tem acontecido é um conjunto de coisas que faz com que também afete o goleiro? Pois é muito complicada a vida do goleiro, porque na verdade o Kaique França, se o que estão falando não é realmente se segurar nesse sentido de comentários, o Kaique França ele tinha que fazer milagres atrás de milagres, porque a defensiva não estava falando a mesma língua, o meio-campo não fazia uma marcação adequada. Então como é que você vai proteger o seu goleiro? Como é que você vai dizer que o Kaique França é o maior culpado porque aquela bola era defensável? Era defensável? Tá bom, defensável é queima-roupa? Então, José Maílson, eu tenho certeza de que vai haver coerência a partir daí para frente. Aí ele também vai ter que dedicar um pouquinho mais de tempo nos treinamentos, vai ter que dizer que ele tem deficiência nisso aqui, mas ele tem uma recomposição aqui que é melhor. Então, são situações que ou os olhos do Gabriel, né, do Gabriel não, do Douglas, o treinador de goleiros novo que chegou, aí ele vai ter que, não é, ser muito sincero e dizer assim, pode colocar, não é, o Gabriel, porque ele está garantido nesse sentido aí, em todos os sentidos que você exigir dele. Aí é outra coisa, viu, José Maílson? Quem é o jogador que está de saída do elenco rubro-negro, Vinícius Calado? Goleiro Thiago Couto. Dessa negociação do Thiago Couto com o Vitória. Vem o Gabriel Vasconcelos do Vitória para o Sport e o Thiago Couto está fazendo o caminho inverso. Era o interesse desde o início do ano do Vitória, comandado por Thiago Carpini. A gente sempre relembra ao torcedor. Thiago Couto tem 26 anos. Em 2023 foi uma peça muito importante do acesso do Juventude da Série B para a Série A. O treinador era o Thiago Carpini, então é um atleta do conhecimento do Carpini, da confiança do treinador, e nesse momento vai por empréstimo para a equipe baiana, da mesma maneira que o Gabriel Vasconcelos está cedido por empréstimo ao Sport até dezembro deste ano. O Thiago Couto será cedido, ou está já cedido, porque o Vitória oficializou a chegada do Thiago Couto, está cedido por empréstimo até o final dessa temporada. Coincidentemente ou não, o Thiago Couto tem contrato com o Sport até 2027, está indo para o Vitória. O Gabriel Vasconcelos está vindo para o Sport, tem contrato com a equipe baiana também até 2027. Então, esses dois times da Série A tendo esses dois goleiros e uma espécie de troca, né, Maílson? Pois é, o que é que faltou para o Thiago Couto no Sport, Zé do Carmo? Bom, primeiro, ele teve uma sequência de jogos e ele sentiu bastante, porque tem goleiros que tem que estar treinando e jogando. Aí você tem um goleiro, não é, que não pode dar desculpa de nada. Não, ele pode arrobar as desculpas, mas a olho nu você já observa. Então, poucos jogos, né? E quando foi solicitado, realmente não podemos dizer assim, foi feliz, né? Nas suas defesas principalmente. É claro que alguns jogos ele venceu, mas, né, a gente fazendo uma análise mais fria, ele não é o goleiro que o Sport gostaria de ter para a reserva do Kaique França na época. Melhor assim pro Thiago Couto ir pro Vitória, buscar novos ares, um treinador com quem ele já trabalhou?
Não tenha dúvida que nesse sentido aí, com certeza ele pode adquirir, não é, um pouquinho mais de experiência, ele pode, não é, deixar algumas situações do lado que não são nada favoráveis, como principalmente, não é, a saída de bola e principalmente, não é, quando o goleiro grita é minha mesmo, não tem meio termo, então saia para decidir, não saia para ter dúvida, porque na dúvida quem está trabalhando com a bola não tem dúvida, bota dentro do gol dele. Ô Maílson, sobre essa situação dos goleiros, né? O Gabriel chegando ao Sport, o Thiago indo para o Vitória, cada clube arcando com o salário de cada atleta, não vai ter nenhum tipo de composição de um lado e de outro, então o Sport paga o salário do Gabriel Vasconcelos, o Vitória arca 100% dos salários do Thiago Couto. O Gabriel Vasconcelos, nesta sexta, no dia de hoje, já chegou aqui a Recife, então está realizando, já tendo seus primeiros contatos, né, internamente no esporte, já esteve no CT, e essa a questão, é esse o cenário. Gabriel Vasconcelos, primeiro reforço da era Daniel Paulista, e Thiago Couto deixando oficialmente o esporte sendo emprestado ao Vitória. O meio-campista Pedro Augusto, que tinha vínculo com o Fortaleza, a informação que temos é que ele já chegou a Recife, já foi ao CT, já realizou exames, testes, e que é uma questão de tempo. Mera burocracia, é só aguardar para que ele seja, assim como o Gabriel Vasconcelos, oficializado como reforço do esporte. A tendência é que ele seja o segundo reforço dessa era Daniel Paulista. Pedro Augusto, 28 anos, a informação é que ele chega sem vínculo com o Fortaleza, não por empréstimo, mas sim para assinar em definitivo com o esporte até o final do ano que vem.